Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine neste lugar, neste local, nesse ambiente. O Senhor diz: aonde vos chegar, desça a paz sobre aquela casa, sobre aquela feira, sobre aquela cidade. Se aquela cidade, ou feira, ou casa não for digna, retira-se a paz. Então, nós estamos deixando a paz de Cristo. Não a paz como o mundo a dá, porque a paz que o mundo a dá está firmada no dinheiro. A paz que o mundo dá está firmada na mentira, no engano. Mas a paz verdadeira, ela vem de Cristo, depende de Cristo, não depende de você nem de mim. Por isso que essa verdadeira paz que nós hoje trouxemos para esta feira, muitas pessoas não a têm, pelo fato de não ter o próprio Senhor Jesus Cristo formado dentro do teu coração. Por que que não tem? Porque os ensinamentos de hoje, que estão sendo ensinados dentro desses currais gospel, eu chamo de currais gospel porque prende a ovelha de Cristo. A ovelha de Cristo não tem que ser presa, a ovelha de Cristo tem que ser livre. Então, todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus é livre, é liberta. Todos que são filhos de Deus são livres. Não pode prender a ovelha de Cristo. Você não pode crer em Deus através de um ponto de vista humano. Você não pode crer em Deus através de um ponto de vista de um religioso que inventou uma religião, inventou uma denominação, colocou o nome igreja e você segue ele. Não. Você tem que seguir Cristo através do ponto de vista bíblico, escriturístico. Porque muitas pessoas estão achando que está seguindo o caminho verdadeiro. Não está, meu amado. Não está. Eu sinto muito em dizer, mas o caminho verdadeiro, ele é a Escritura. A Escritura, ela é a luz que ilumina o caminho. A Escritura é a lâmpada para o nosso caminho. A Escritura ensina, corrige e redargue. Como está em 2 Timóteo 3,16. E ela é apta para instruir o homem perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Te ensinaram errado, dizendo que tem um guru que ensina para você. Te ensinaram errado, que diz que tem um homem que te ensina para você. Não. Quem ensina é o Espírito Santo. Quem ensina é o Espírito Santo através da Escritura. É por isso que existem muitas pessoas erradas neste mundo, sendo ensinadas por mercenário. Mercenário ganancioso, que só fala da vida terrena. Só que Cristo falou, meu amado, lá em João 8 ele fala: vocês não ouvem minha palavra, sabe por quê? Porque vocês são da terra. Eu não, eu sou de cima. Então, para você ouvir a voz do Senhor, você tem que ser lá de cima. Porque João 8,47 ele fala: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Você sabe por que muitas vezes você ainda não é de Deus? Porque você ainda escuta campanhas. Você ainda escuta votos em dinheiro. Você ainda paga dízimo em dinheiro. Por isso que você ainda é da terra. Você ainda não é do céu. Quem é do céu, busca as coisas que são do alto. Busca as coisas que são celestiais. E não as coisas que são terrenas. As coisas que são terrenas você vê. As celestiais você vê pela fé. Por isso que o justo vive pela fé. Então, nós não estamos aqui para pegar seu dinheiro. Não estamos aqui para levar seguidor para nós. Estamos aqui para levar você para Cristo, para a palavra. Agora, cabe a você seguir a palavra ou seguir mercenário. Jesus Cristo não mandou ninguém construir templo. Quem mandou construir? Paulo também não mandou construir. Você sabe por que eles construíram? Dinheiro. Arrancar dízimo em dinheiro. Porque você sabe quem que é o falso profeta? Vocês pensam que o falso profeta é o quê? É um espírita? É um católico? Não, o falso profeta é aquele que levantou o templo e cobra dízimo em dinheiro. Esse é o falso profeta. Ele é igual o verdadeiro. Jesus Cristo fosse a cautelar do falso profeta. Porque parece, ele parece. O falso profeta não é igual, por exemplo, aquela pessoa que serve Satanás. Não, aquele lá é o próprio discípulo de Satanás. O falso profeta é igual, parece. Você só vai saber se você ler Bíblia. Agora, se você não ler Bíblia, meu amado, sinto muito, vai ser enganado. Vai ser escravo, de há muito tempo ainda. Vai ser escravo igual o povo do Egito. Lá no Egito ficou 400 anos. Lá no Egito, 430 anos lá no Egito, escravo. Porque não quer seguir a Escritura, não quer seguir a verdade. Por isso que o Senhor coloca ser escravo mesmo. O Senhor levanta pastor para juízo. Igual está em Ezequiel 34. Porque não quer seguir a verdade. É igual Paulo fala: por acaso fiz inimigo de vocês falando a verdade? Esse evangelho que nós pregamos na rua de graça é um evangelho escandaloso. Engraçado que o evangelho certo é o evangelho que cobra dízimo, é o evangelho que cobra voto, é o evangelho que cobra campanha, né? É o evangelho que os pastores cobram não sei quantos mil para pregar o evangelho. Só que eu sinto muito de falar, mas o evangelho tem que ser pregado de graça. Porque aquele que prega por dinheiro é mercenário e não tem nada a ver com Cristo. Porque Cristo falou com o seu discípulo. Você não viu o que Jesus Cristo falou com o seu discípulo? Não, você não viu a regra, não? É só analisar a regra. Lá em Mateus 10 e Lucas 10, Jesus Cristo falou assim, ó: vocês vão pregar o evangelho, não é para vocês levar a bolsa, viu? Ó, então não é para trazer dinheiro de lá, tá vendo? Outra, Jesus falou assim, ó: não é para vocês possuir ouro nem prata, viu?
Opa, já matou o princípio agora de ter dinheiro aqui na terra, né? Vixe, derrubou um monte de falsos profetas aí, né? E Jesus falou assim, ó, não é para vocês levar 2 túnicas, não é para vocês levar 2 sandálias, porque digno é o obreiro do seu alimento. Você sabe o que significa digno é o obreiro do seu alimento? Ah, eu prego o evangelho, eu vivo do evangelho. Larga de ser preguiçoso, pastor mercenário. Eu vivo do evangelho. Viver do evangelho é você viver da providência de Deus, ô mercenário. Jesus Cristo, quando chegava naquela cidade, as pessoas davam alimento para ele, ninguém dava dinheiro para Jesus, não, larga de ser mercenário. Quando viver do evangelho é você ter uma casa na beira da praia. Ladrão, ladrão. Aí fica aí usando o dízimo, que era alimento no Antigo Testamento. Você não quer pagar o dízimo correto? Você não quer cobrar o dízimo correto, pastor? Então cobra os 10% tirado da lavoura. E o que não foi tirado da lavoura, você não cobra não. Você não quer cobrar o dízimo? Muitas das vezes estão seguindo o falso profeta. Estão andando segundo os corações duros, os corações de pedras, os corações pecaminosos. É por isso que Paulo fala, amontoarão para si doutores conforme o desejo do teu coração. Você sabe por que você ama teu pastor? Porque você é avarento igual ele. Ama o dinheiro igual ele. Por isso que você segue o pastor mercenário. Porque o pastor verdadeiro é só um, Cristo. Eu não sei se vocês leram João 10, mas eu vou explicar para vocês João 10. Jesus quis falar bem assim, ó, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quem é o bom pastor? Jesus Cristo. É só ele, meu amado. Não existe pastor aqui na terra. Só Cristo que é o pastor. Agora, Cristo, ele dá o dom de apacentar. Não confunda a cabeça. Ô pastor presidente. Opa, isso não existe. Isso não existe na Bíblia. Dom de apacentar é você apacentar, mas você não sabe se você tem esse dom não, porque dom é espiritual. Aí fica nessa bajulação, pastor, apóstolo, isso é doutrina de demônio? Aí fica engrandecendo esses homens carnais. É por isso que abre esses templos evangélicos, essas casas de Covid ladrão, porque o foco deles não é a palavra. Para pregar a palavra não pode existir templo. Por que eles não pregam a verdade? Se eles pregarem a verdade, os tempos de pedra é derrubado. Sabe por quê? Porque a Escritura fala que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Foi feito por mão de homens, Deus não está lá. A não ser que foi feito por mão de Deus. Foi feito por mão de Deus? Algum templo de pedra foi feito por mão de Deus? Então Deus não está lá. Sabe onde é que Deus habita? Em você, em mim que guarda a palavra dele. Nós somos a morada de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos a casa. Será que essa geração não lê Bíblia, não? Será que essa geração não entendeu o espiritual da Escritura, não? A glória da última casa será maior do que da primeira. A primeira foi construída com pedras. A primeira quem habitava era homens. A primeira quem habitava era sacerdotes mortais. A segunda casa, a última casa é você. Quem habita é o próprio Espírito Santo de Deus. Não, vive para sempre essa casa. É por isso que a Escritura fala. E a Escritura é perfeita, né? Assim como é o sacerdote, assim também é o povo. O sacerdote é o que? Ladrão, o povo também é. O sacerdote é o que? Está enganado, o povo também está enganado. O sacerdote é cego, o povo também é cego. Sabe por quê? Porque não é Bíblia. Porque a Bíblia é o verdadeiro colírio do cristão. Por isso que Jesus quis falar, aconselho que compra colírio para que unja os teus olhos, para que veja. 32. Meu esposo, para conhecer a verdade. Então, meu amado, você só vai ser liberto, meu amado, o dia que você ler Bíblia, o dia que você conhecer a verdade, o dia que você realmente ser ovelha do passo de Cristo. Você não vai precisar de mim para te guiar. Você vai precisar do Espírito Santo. Quando você buscar e invocar com todo o teu coração, busca-me, eis e me achareis, quando buscar de todo o teu coração. Aí você vai achar Ele. Qual pai que o filho pede um peixe, ele vai dar uma serpente? Qual pai que o filho pede um pão? Qual pai que o filho pede um pão e ele vai dar uma pedra? Qual pai que o filho pede um ovo e ele vai dar um escorpião? Se os vossos pais que são maus sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu não vai dar para você o Espírito Santo? Pede e recebe, bate e abrir-se-vos-á, busca e achareis.
Porque o Espírito Santo, meu amado, para você achar ele, você vai ter que buscar. Mas é de todo o teu coração. Limpar todo o teu coração desse ensinamento que você foi aprendido, que você foi ensinado. Tirar tudo que você aprendeu. Isso é ensinado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Você sabe por que muita gente, você sabe por que muita gente ela desce, por exemplo, a sarjeta? Você sabe por que muitas pessoas hoje descem para o pecado? Porque ela nunca foi firmada na rocha. Você sabe quem que é a rocha? Cristo. Cristo é a verdadeira rocha. Quando você está nele, você não cai. Sabe por quê? Não é por causa da casa, não é por causa de você, é por causa dele. Porque Cristo fala bem assim, ó: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, você não pode ir para Cristo através do homem. Você não pode ir para Cristo através da Universal. Você não pode ir para Cristo através da Católica. Você tem que ir para Cristo através do Espírito Santo. Aí você vai para Cristo. E quando você for para Cristo, de maneira nenhuma ele lançará você fora. Você sabe por que ele lança você fora? Na verdade, nem lança você fora. Na verdade, você nunca foi para ele. Porque fica seguindo ensinamento de homens. Ensinamentos de homens que são corrompidos através do dinheiro. Esses homens ensinam por interesse. O sacerdote ensina por dinheiro. Por isso, meu amado, o chefe dá uma sentença por suborno. É isso que acontece. É por isso que existe cargo nas igrejas, né? Esse dia eu estava conversando com o presbítero. Quer dizer, agora é pastor, né? Ele falou que agora é pastor. Agora é assim, agora sobe de cargo agora. As igrejas hoje dos homens, elas sobem de cargo. Ele era presbítero, eu conversei com ele mais ou menos uns 4 meses atrás. Ele era presbítero. Aí depois eu fui conversar com ele, eu falei assim: agora sou pastor. Eu falei: mas engraçado, né? Você agora é pastor, você não é mais presbítero. Não, eu sou mais presbítero, eu sou agora pastor. Eu falo: engraçado que os dons que o senhor dá é irrevogável. Se o senhor deixou você presbítero, você vai morrer presbítero. Se o senhor falou que você é obreiro, você morre obreiro. Aí então quer dizer que agora você tirou esse cargo, agora, então é cargo, então, né? Aí você agora é pastor. Você agora é pastor agora. Você era presbítero, agora não sou mais, agora sou pastor. Não, agora não sou mais presbítero nem pastor, não, agora eu sou apóstolo. Isso não existe. Os dons são irrevogáveis. Se Deus falou que é para você ser obreiro, você vai morrer obreiro. O que você pode ser é obreiro e pode ser também diácono. Mas a função de obreiro você não deixa, não. Nunca mais você deixa ela, até morrer. É por isso que é cargo. É certo. As igrejas é deles. Por isso que é cargo. Eu não sei se você lê Bíblia. Mas como não lê Bíblia, nós vamos explicar para você o que significa a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo ela foi fundada, edificada na rocha, há 2000 anos atrás. Aquela igreja continua. Ela não tem nome. Você pode rodar a escritura do jeito que você quiser. Você pode rodar a escritura, qualquer escritura. Você pode rodar até a Bíblia Católica, se você quiser rodar, você pode rodar ela. Você não vai achar nome dado para a Igreja de Cristo. Pode rodar, você não vai achar. Aquela igreja foi edificada com um único propósito: levar o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura. Ide. O Senhor não mandou Pedro, o Senhor não mandou Tiago, o Senhor não mandou Bartolomeu, o Senhor não mandou Felipe, o Senhor não mandou ninguém dos seus apóstolos, ninguém dos seus discípulos abrir uma denominação e pregar o evangelho dentro daquela denominação. Não existe base para isso. O que o Senhor mandou, preguiçoso, pastor preguiçoso, é ir pregar o evangelho a toda criatura. Aí forma uma prisão, né? Uma prisão gospel, coloca o povo lá dentro e prega o que ele quiser pregar. E da pessoa se for contra a doutrina que ele pregar. Filho do diabo, está com demônio. O que eu acho engraçado é que Judas Iscariote estava cheio de demônio. O diabo entrou nele, por exemplo, ele foi vender Jesus, né? Isso aí ninguém prega, né? O Judas que foi vender Jesus estava cheio do diabo. E esses pastores que estão vendendo Jesus, não, ele não está cheio do diabo, não. Quem está cheio do diabo é aquele que denuncia as heresias deles, né? Engraçado, né? Ninguém vê desse ponto de vista, né? O engraçado é que o demoniado é aquele mendigo, o demoniado é aquele pobre, o demoniado é aquele que é endividado, mas o rico que entra lá dentro, que é um ladrão, que pode ser um ladrão, por exemplo, ele não é endemoniado. Engraçado, né? Que lindo, né? Mas rouba, prostitui, adultera, vende, por exemplo, ilegal. Engraçado que não é processo de demônio, né? É só os pobres, né? Aí o pastor que está vendendo Jesus, aí ele não é processo de demônio, não, né?
É de graça, meu irmão. O evangelho tem que ser pregado de graça. Se tem alguém que está cobrando uma porcentagem para pregar o evangelho, Judas cobrou 30 moedas de prata. Até Judas foi mais inteligente do que esse pastor. Esse pastor está cobrando 10%. Essas empresas evangélicas são piores do que o INSS. Porque o INSS, eles retribuem e volta de novo o que você retribuiu para eles. E os mercenários não, você dá 10% da vida toda. Você dá 10 mil reais dentro de um ano, por exemplo, você não ganhou um centavo de volta. E para onde é que vai esse dinheiro? Quando você vai viajar para esses eventos, para essas festas gospel deles, por exemplo, aí você tem que pagar do teu bolso. Mas e os 10 mil reais que você deu para eles? Cadê? Para que serve então o dízimo que você deu para eles? Para que serve? Sabe para quê? Eles não dão de carrão. Você foi enganado o tempo todo. O tempo todo. Observa a vida dos pastores que saem das igrejas. Observa. Como é que é a vida deles? Você sai a pé? Observa. Eles não trabalham. Por que eles estão de carrão? Temos que denunciar. Porque aqueles que vivem, por exemplo, usurpando as ovelhas de Cristo, aqueles que vivem roubando as ovelhas de Cristo, temos que denunciar, porque isso é bíblico. Como está escrito lá em Efésios 4:11, 5:11, lá fala que nós temos que denunciar. Se eles não devem nada, fique em paz, né? Fique em paz, né, com a sua consciência, né? Mas se eles devem, eles têm que observar a Escritura. A Escritura, meu amado, ela foi escrita para aviso nosso. A Escritura, ela não foi feita para pastor ensinar você. A Escritura foi feita para você ler ela. A Escritura não foi feita para você colocá-la dentro do guarda-roupa ou debaixo do travesseiro. A Escritura foi feita para você ler ela. Largar de preguiça e ficar seguindo o mercenário. Mas muitos, com preguiça de ler Bíblia, aí vai lá buscar a revelação do pastor. Aí então quer dizer que Deus só revela para o pastor, é? Aí Deus revela que você tem que colocar o tudo lá no altar, por exemplo. Mas não revelou para você. Mas que Deus é esse? O Deus que revelou para Cornélio também revelou para Pedro. O Deus que falou com Paulo no meio do caminho, falou também para Ananias. Ó, vai vir, Saulo vai vir e você vai batizar ele. O mesmo Deus avisou um, avisou o outro. Que Deus é esse que só avisa o pastor? Só fala com o pastor, é? Nossa, mas seu pastor é um guruzão bom, hein? O senhor vai falar com ele, né? E não vai falar com você, não. Então, meu amado, nós estamos aqui para pregar o evangelho de graça. De graça. É por isso que muitas vezes o evangelho que a gente prega, ele dói. Porque nós não cobramos para pregar, mas se prepara. Porque você vai ouvir o que você precisa ouvir. Não o que você quer ouvir. Porque muitas vezes paga 10%. Porque você gosta de ouvir aquela melancolia do pastor. Que não sai da mesmice. Ah, você tem que dar o dízimo. Que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. E você que está roubando, pastor, você vai para onde? Hein? O membro que não dá o dízimo vai para o inferno. E o pastor que está roubando vai para onde? Hein? Vai para onde o pastor que está roubando? Então, meu amado, por isso que nós estamos aqui para pregar o verdadeiro evangelho, para que você entenda e compreenda que Jesus Cristo, ele está na verdade. Jesus Cristo não está na mentira. Jesus Cristo, ele não é visto do ponto de vista de homens gananciosos, que o foco deles é só dinheiro, só essa vida terrena. Nós pregamos o evangelho nas ruas, nós fazemos o ID, nós fazemos culto nos lares, de graça, nós não cobramos para fazer culto nos lares. Pelo contrário, nós ajudamos as pessoas que estão naqueles lares que precisam muitas vezes de pagar aluguel, muitas vezes de uma cesta básica. Nós não cobramos 10% de ninguém, nós não cobramos nada de ninguém. O que nós cobramos é que as pessoas seguem a Escritura, conheçam a verdade e a verdade liberta elas. Porque essa é o foco, é a necessidade da igreja de Cristo, levar o evangelho a toda criatura, para que ela entenda e compreenda como que é o mistério de Deus. Jesus Cristo, ele não cobrou de ninguém. Pedro não cobrou de ninguém. Paulo não cobrou de ninguém. Filipe não cobrou de ninguém. Apolo não cobrou de ninguém. Tiago não cobrou de ninguém. Então, nós que somos pregadores do evangelho nas ruas, nós também não vamos cobrar de ninguém. Porque quem cobra, eles não representam o verdadeiro evangelho. Quem cobra representa o evangelho de Baal. Representa o evangelho de Mamon. Não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, Mateus 10:8. De graça recebeste, de graças dai. Nós recebemos esse dom de pregar o evangelho nas ruas. De graça nós recebemos.
Nós não pagamos para nós ter esse dom, mas nós também vamos passar de graça também. A sabedoria que o Senhor derrama sobre nós, nós temos que derramar nas ruas, porque a verdadeira sabedoria, ela clama alto nas ruas, como está lá em 1:20 de Provérbios. Então, vai para a Escritura, ovelha. Arrependa dos seus pecados, se converte dos seus maus caminhos. Creia no Senhor Jesus Cristo, como diz a Escritura, como está em João 7:38. Busca o Senhor através da Escritura. Deixa o Espírito Santo te ensinar, deixa o Espírito Santo te guiar. Busca o Senhor, larga o pecado, larga esse desejo carnal, viva segundo o Evangelho, busca os verdadeiros ensinamentos de homens que morreram por causa do Evangelho, porque hoje o que existe hoje é grande homem de Deus, grande homem de Deus roubando o dízimo, grande homem de Deus tendo casa na beira da praia, grande homem de Deus tendo casa no condomínio. Isso não é grande homem de Deus, isso é mercenário. Grande homem de Deus, Paulo, que morreu sem nenhum centavo, mas morreu por causa do Evangelho. Grande homem de Deus, João Batista, que comia mel, Silvestre Gafanhoto, não tinha um centavo, mas foi devorado por causa do Evangelho. Grande homem de Deus é